Faz tempo que eu estou querendo trazer aqui o VGHF11, que é um hedge fund, também conhecido como multimercado. Basicamente é uma modalidade que tem a maior flexibilidade aí de alocação de patrimônio que qualquer outra categoria aí de fundo imobiliário tem. Exemplo, o hedge fund ele pode investir em CRIs, debêntures, SPEs, FDICs, ações e outros fundos imobiliários. Então, dá para ver que é uma categoria dentro dos fundos imobiliários que tem aí uma gama enorme de investimento. E assim ele consegue também aproveitar os ciclos econômicos e, consequentemente, de cada ativo. Isso faz com que esses hedge funds consigam mesclar a estratégia entre rendimento e valor. Valorização de ativos e ganho de capital com a venda, lógico, né? Eu falei de maneira bem simples, mas a gente vai observar isso na prática e ainda conhecer melhor e se atualizar também sobre o valor a Hedge Fund Fee, né, o nosso VGHF11. Já falei de outros fundos imobiliários aqui da Valor Investimentos. A gestora ela tem uma equipe bem experiente no mercado, grandes nomes na equipe da gestora e sócio também. Detalhei isso bastante no vídeo que eu fiz sobre o VGA11, né, que é um fiagro da Valor. Inclusive, ele vai ficar aí na descrição, depois você dá uma olhada aí, foi um ótimo vídeo. É uma boa gestora, resumidamente. Para a gente já começar com uma compreensão de como é que funciona a estratégia de alocação do fundo, precisamos saber quais foram as últimas movimentações e o contexto também. É um fundo que tem um pouquinho mais de 700 milhões de patrimônio investido, muitos ativos aí que a gente vai olhar mais para frente e que sempre tem movimentações. No último relatório, a gestão ela falou sobre as operações do mercado secundário, de operações compromissadas, venda e compra futura de CRIs, reforçou que o fundo ele perdeu valor patrimonial por conta dos ativos que sofreram com a volatilidade, principalmente os fundos imobiliários, que o VGHF tem na carteira. Inclusive eu vou mostrar as ações também que o fundo aproveita aí nesse caos aí do mercado. E falando nisso, a gestão também fala sobre a carteira de valor. O fundo tem duas classificações para ativos na carteira, que faz parte dessa estratégia, que são os ativos para rendimento e os outros ativos classificados como valor. Os de rendimentos são alguns FIIs e os papéis, é lógico, os CRIs. E os de valor são ações e alguns fundos que a gestão vem aproveitando esse caos no mercado para poder pegar ótimos negócios a preços descontados, como donas de shopping centers e properties também. O fundo também vem aumentando a exposição nos últimos meses em CDI, o que é muito bom. Há 2 meses atrás, mais ou menos, a carteira em CDI não chegava nem a 49% e agora já está em 51%. Teve nos últimos movimentos aí venda de CRIs em IPCA. O fundo vem comprando também cotas de FIIs que tem IPCA na carteira, principalmente aqueles que estão bastante descontados aí. Se você é da comunidade de acumuladores, sempre me escuta falar sobre essa janela de oportunidade nos fundos imobiliários e nas ações também, agora nesse caos do mercado. Ciclos passam, Inclusive, se você não for inscrito, já não perde tempo e ativa o sininho de notificações também. Deixando já evidente os últimos movimentos do fundo, vamos olhar agora a carteira detalhada do fundo. A maioria dos CRIs eles são ligados a empreendimentos residenciais, como você pode observar aí. A maioria está indexado ao CDI. O fundo tem aí um equilíbrio que é como um feijão com arroz, Para quem não acompanha o fundo, ele vem há alguns meses já aumentando a exposição em juros, Esses papéis aí do segmento BTS, para quem não está familiarizado, é basicamente os que atendem aos interesses do locatário como uma expansão de um imóvel, geralmente de logística, ou até mesmo uma reforma. Tem aí um CRI de shopping pulverizado, basicamente são CRIs que tem mais de um devedor e apesar do risco tem lastro na operação. E também tem CRI aí de infraestrutura. Os papéis em IPCA não têm taxas absurdas para os empreendedores, mas também não são taxas lá muito baixas, Eu diria que, dado o acompanhamento, é um risco bem moderado. Os CRIs que têm CDI na carteira, eles têm boas taxas acima de 3%. Todos os CRIs são para a estratégia de renda, E indo para os fundos imobiliários, que o VGHF11 tem na carteira, a maioria são recebíveis, alguns high grade, tem feed properties que em conjunto com os de desenvolvimento, que são apenas 3 aí, são aqueles high yields, raiz mesmo, que estão bem descontados agora.
A maioria desses fundos imobiliários estão com uma estratégia de valor e a minoria para renda, mas de qualquer forma recebem rendimentos. A gestão vem aí aproveitando bastante essa janela de oportunidade na bolsa, o que é muito bom. E já aproveitando isso, as ações que o fundo tem na carteira são, na maioria, companhias donas de shopping centers, inclusive tem aí um destaque muito especial, tá? Que eu gosto muito dessa empresa, que é a BR Malls, também a BR Properties e também a Multiplan. Ambas as empresas estão super descontadas e vêm acumulando quedas na bolsa, né? Essas ações estão aí na estratégia de valorização. Claro que com um preço delas aí na bolsa, seria loucura não aproveitar essa jogada, né? Ambas são líderes de mercado. O fundo tem aí cotas de 3 SPEs, que é a Sociedade de Propósito Específico em Empreendimentos Residenciais, e os FDICs, que são 4 residenciais, um home equity e um FDIC de recebíveis. A maioria desses FDICs são da Valora, tá? Especificamente 51,5% é CDI e o restante, que é 48,5% é IPCA. Esses CRIs, observa bem, eles têm proteção contra a deflação no curto prazo. A maioria que é protegido leva em conta apenas a variação positiva, né? Nesse caso é 25,3%, né? Ele tem esse mecanismo aí. E 3,9% tem a variação positiva com compensação. Basicamente, é quando tem aí uma variação negativa no índice de inflação e adota-se zero. E é compensado com as variações positivas do IPCA nos meses subsequentes. Mas enfim, 63,2% da carteira está alocada em CRI, 24,7% são outros fundos imobiliários, 6,4% da carteira do fundo está em FDICs, 3,6% está em ações e 2,1% é SPE. Para quem ainda não entendeu bem, né, os detalhes sobre a estratégia de alocação, esse é o ponto de atenção, tá? Na estratégia de valor, para ganho de capital mesmo, são 21,7% do patrimônio em fundos descontados, né, que tem aí a maior parcela, FDICs, né, SPEs estratégicas e ações também para aquele tradezinho maroto. Na estratégia de renda, temos aí CRIs com aquele velho e bom feijão com arroz, né, de CDI e IPCA equilibrados para poder aproveitar o ciclo e já servir de guarda-chuva para o próximo, né, já que depois de tantos ministros aí para dificultar o acompanhamento por parte dos contribuintes, né, nós e também do mercado, também nós, né, o governo tem aí se preocupado cada vez menos com o fiscal pelas falas recentes, é claro. É importante levar esses detalhes em consideração para tomar decisões e até mesmo se antecipar nisso. Inclusive, quando o governo ele começar com os incentivos, e presta bem atenção, tá? O setor imobiliário ele sempre tende a se beneficiar com isso. E se a gente for falar em histórico, mais ainda do que o setor bancário pelos créditos, né, de longo prazo com os financiamentos. Então, é um setor que se beneficia. E outra, deflação ela pode até significar uma queda de rendimentos para os FIIs que têm IPCA na carteira. E apesar do VGHF ele não ser tão afetado, né, por conta da estratégia dele, deflação significa que o capital está ganhando mais valor para o consumidor, para os investidores, para todo mundo. Então se torna mais interessante para os consumidores investirem, comprando mais imóveis, se financiando, além do mercado se beneficiar com isso de modo geral. Os riscos nas operações elas acabam sendo mitigados, o que é a maior vantagem nisso, se a gente for parar para pensar, né? Eu não vejo deflação como inimigo do investidor, pelo contrário, né? É bom, mas se tiver uma inflação aí alta por muito tempo, tem aí um banho de lama enorme nos fios de papel e também nos de tijolos. Então, aproveitar uma baixa no mercado para adquirir ativos descontados, é algo que o fundo vem fazendo aí muito bem, é algo excelente como estratégia. Sem contar que um hedge fund com essas características ele consegue se movimentar e se expor mais sem comprometer os rendimentos, né? Inclusive vem pagando bons dividendos, né? Mas diminuiu os dividendos em janeiro referente a dezembro, especificamente aí em 1 centavo por cota. Como eu falei antes, a proteção contra a deflação é a maioria, mas 19,3% dos CRIs não tem esse mecanismo, né? O fundo ele pagou aí 16% de yield nos últimos 12 meses. E olha que 2022 foi um caos.
Outra coisa, o fundo ele tem um pouco mais de 700 milhões de patrimônio e costuma oscilar pela exposição variável do patrimônio investido, e isso vem incomodando aí alguns investidores há alguns dias atrás, né? Juntando isso com a diminuição de rendimentos distribuídos aí agora em janeiro, referente a dezembro, explica aí boa parte dessa queda, né, das cotas na bolsa, que está sendo bem exagerado nesse momento que eu estou gravando agora, inclusive. Lembrando que as notícias recentes da economia, o macro, eles tendem a mexer com o Ibovespa e o IFIX de modo geral. Mas enfim, a taxa de administração e de gestão, elas são juntas e é de 0,9% do patrimônio sobre o patrimônio do fundo. Isso conta como despesa mensal e tem aí o mínimo de R$10 mil. E o fundo tem taxa de performance, que é de 20% ao ano, com uma porcentagem mínima de IPCA mais 3%. Me diz aí, o que é que você achou? Vale a pena aportar no VGHF11 ou você já é cotista? Pô, deixa aí a sua experiência como cotista do fundo, né? Curta, porque isso apoia o canal e mostra ao YouTube que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Se inscreva e ative o sininho de notificações para poder fazer parte da nossa comunidade de acumuladores de patrimônio mais ambiciosa do YouTube. E outra, né, os inscritos têm a preferência nas sugestões, até mudança de dinâmica aqui do canal. Olha que moral. Na descrição e também no primeiro comentário eu estou deixando uma planilha de investimentos que eu uso para os controles dos meus investimentos, né, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos também. Estou deixando isso porque assim como me ajuda, eu acredito que pode te ajudar também. Tudo fica bem detalhado e de maneira bem profissional. E falando nisso, a declaração de imposto de renda aqui é um saco, fica bem mais fácil de se fazer, até pela organização. E para quem paga a DARF também é uma mão na roda, né? Mesmo que tenha contador. Valeu, um grande abraço e até a próxima.